crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Também que, sendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre e a morte não tem domínio sobre ele. Pois, quando ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quando viver, viva para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, fala conosco pela tua santa palavra, e que não seja nada a minha pobre e pequena pessoa, mas seja pelo Senhor, pelo teu Espírito Santo, a falar conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, irmãos, o homem em sua depravação, Glória a Deus. o homem jamais poderia ser salvo. É verdade, aleluia. Aí nós vemos que o homem não poderia mais ser salvo mediante a lei, né? A lei mosaica. Por quê? Porque o pecado ele ficou continuamente, né, sobre, né, os homens. Por isso que em João 3,16 fala assim, que Deus amou o mundo de tal forma, que deu o seu Filho, né, o único Filho, seu Filho primogênito, né, para que toda nele que nele crê não pereça, mas tenha, né, vida eterna. Agora nós vemos, né, Paulo, quando escreve aos Romanos, e Paulo estava lá ali na Ásia, né, ali na Síria, naqueles lugares ali da Ásia Menor também. E Paulo até fala assim que a vontade dele era que fosse visitar, né, os romanos, né, lá em Roma, né? Mas ele escreve essa carta. Por que ele escreve essa carta? Porque ali em Roma havia alguns, né, judeus que consideravam cristão, mas eles queriam viver dentro da lei, né? E Paulo já veio mostrando, né, que a graça de Cristo salva, né? Por isso, Glória a Deus. Que diremos, pois? Paulo falando para eles na carta, né? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Aí ele fala de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, o que entendemos sobre isso? Ele fala, né, de modo nenhum. E nós que estamos mortos. Ele se referiu naquele tempo, mas o tempo também de hoje, também para nós, né, que nós que estamos mortos para o pecado, nós não podemos viver ainda nele, né? Pecado, porque o cristão ele não deve ficar um dia com um pé na igreja, outro pé lá no mundo, né? Viver o modernismo, achar que isto, né, é salvação, não. Paulo está repreendendo ali os romanos por isso, né? E se eu não sabeis que todos fomos batizados em Jesus Cristo, Amém, Jesus. Na sua morte. Então, quando ele fala ali do batismo, né, porque quando veio, né, veio a graça irresistível, e a graça irresistível? Né? A graça irresistível, quando ela veio, a pessoa ela não resiste à graça. Verdade. Ela não resiste à graça de Cristo. Então, vai ter conversão, né? A pessoa vai se converter, né, a Cristo. E logo, né, vem aqui o batismo que Paulo está dizendo, né, que nós fomos sepultados, né, com ele, né, pelo batismo na morte. Né? Aí o batismo, né, seria como havia, né, a lei, que a lei era a circuncisão, né? Depois acaba a circuncisão, vem o batismo, que não tinha o batismo. O batismo veio na nova aliança de Cristo, né? A nova aliança.
Então ele disse assim, né, que aí a pessoa vem, né, aceita a graça irresistível, aos que são eleitos, chamados por Deus. A pessoa, ela vem e converte, vem ao batismo. E logo que vem o batismo, vem, né, o selo do Espírito Santo. A pessoa passa Glória a Deus. selado pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo fala, é um só batismo, né? Então não tem um segundo batismo, é um só batismo. Por isso ele disse, e pergunta ali para eles, né, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, nós andemos, nós também, em novidade de vida. Porque aquele que está em Cristo, ele tem essa novidade de vida, né? Uma vida nova em Cristo. Amém, Jesus. E já não morre mais, porque Cristo nos deu a salvação, né? Aquele que é santo, aquele que é salvo, que santifica, ele vai santificar mais ainda. Glória a Deus. Ele que peca, né? Que cada dia vai cair mais no pecado, que um abismo chamou outro abismo. E vai a pessoa caindo cada dia no pecado. Verdade. O salário do pecado é a morte, né? Glória a Deus. E também ele fala assim que, porque se fomos plantados, né? É plantados juntamente com ele, né? E nós passamos a ter esta ligação em Cristo. Por isso que ele fala, eu sou, quando fala da videira, né? Sou a videira verdadeira, vós sois nos galhos, nas folhas, né? Todo aquele que está ligado em mim, disse Jesus, esse dá fruto, né? Como Cristo diz, né? Também ele fala assim, né? Aquele que não dá fruto, né? O Pai vem, corta, seca, depois joga no fogo, né? E aí ele está falando no fogo, né, do próprio inferno, né? Ali o Vate, no Seul, né? Verdade. Então ele diz assim que se nós somos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição, né? Então, na semelhança da morte de Cristo, nós também seremos, né, na sua ressurreição. Né? Aleluias. Porque qual que é hoje a esperança do salvo em Cristo Jesus? É esperar, né? Um grande dia que virá, né? Cristo virá uma segunda vez, Cristo virá para, né, os salvos, né? A sua igreja. Por isso que ele fala que nós também seremos, né, na semelhança da sua morte, também seremos semelhantes a Cristo na ressurreição. Vamos ter um novo corpo, né? Por isso que ele fala, Glória a Deus. que o nosso homem velho, né, o homem velho, cheio de pecado, cheio de corrupção, foi crucificado, né, com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Né? Como que esse corpo do pecado seja desfeito? É pelo sangue do Senhor Jesus na cruz, que levou com ele Verdade. toda a lei. O nosso pecado foi levado com ele na cruz, pois ele disse, Amém, Jesus. consumação, ele levou com ele fez maldito lá na cruz. Por isso hoje para os cristãos não há quebra de maldição. Essas correntes de quebra de maldição são heresias, né? Porque Cristo fez maldito lá na cruz e levou com ele toda a maldição. Se havia em você, ele já levou com ele lá na cruz. Então, ele fala assim que para que esse pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, no que ele está dizendo. Porque nós não podemos mais servir ao pecado, nós Verdade. não somos mais escravos do pecado, pois Cristo, ele nos libertou. Pois esse, né, conhecereis a verdade vos libertará. Glória a Deus. Libertará através da verdade, né, de todo o pecado que há na vida da pessoa, né? Daqueles, né, eleitos de Deus, chamados por Deus para a salvação. Né? Então aí ele fala para que não sirvamos, né? Nós não devemos mais servir mais o pecado. Porque ele diz assim, porque aquele que está morto, né? Aquele que está morto,
está justificado o pecado. Então, se Glória nós a Deus, aleluia. crucificamos a nossa carne em Cristo, se nós tivemos um novo nascimento com o selo do batismo, nós passamos Aleluias. uma nova vida no Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí está justificado Aleluia. o próprio Glória a Deus, pecado. aleluia. Louvado Então, seja assim, o homem, glorificado, aleluia. Louvado seja. todos que são salvos foram chamados para a salvação em Cristo, que nem todos vão ser salvos. Dessas grandes Verdade. igrejas, tem uns ali que vão ser salvos, outros não. Porque também é pequena igreja, alguns vão ser salvos, outros também não, porque Cristo até mesmo disse, né, que muitos foram chamados, mas poucos são os escolhidos. Verdade. Poucos aqueles que foram chamados por Deus, que aderiram à fé, né, que crucificaram a carne, né, para que o corpo seja desfeito, né, de toda maldição, de todo pecado que há na vida da pessoa. Aí ele fala, porque aquele que está morto está justificado. É a justificação, né, em Cristo Jesus, do próprio Deus em Cristo Jesus, né, para o próprio pecado. Vai estar justificado do pecado. A palavra de Deus fala assim, né, também, né, que todos pecaram, destituídos da glória de Deus estão. Né? Mas o sangue de Cristo é o que purifica, né, de todo. Glória a Deus. Ele continua, né, aqui no texto dizendo assim, ora, se já morremos com Cristo, esse morrer em Cristo, eu digo a igreja, aquela entrega, a entrega total da sua vida, como morrer em Cristo Jesus. Então, se nós morremos com Cristo, Ele nos deu vida. Verdade. Cremos que também com Ele viveremos, porque viveremos porque morremos com Ele. Amém, Jesus. Amém. Então, todo pecado que na consumação, né, foi levado com Cristo. Por isso, né, o cristão, né, não deve temer, né, também a morte física, porque chegará aquele dia É verdade. que Cristo virá. Oh, Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E Cristo virá a sua segunda Aleluia. vez. Glória a Deus. Eu até quero dizer aos irmãos que muitos pregam, né, que Cristo virá, haverá, né, uma ressurreição, né, de mortos, né, que será invisível, né, que as pessoas vai estar no avião, o avião vai cair, vai estar no carro, o carro vai bater, né, porque Cristo vai vir nesse dia, né, para a ressurreição de mortos. Né? Mas não é assim. Que teve essa visão foi uma mulher, lá em 1840, chamada Margaret MacDonald, que teve uma visão do arrebatamento secreto. A Bíblia não fala de um arrebatamento secreto. Pode ler aqui a Nova Aliança, não tem arrebatamento secreto. Daniel mesmo fala 12, né, Sim. que o livro foi escrito, né, o Senhor pediu para que Daniel escrevesse o livro e não abrisse o livro enquanto chegasse a vinda de Jesus, né? O próprio Cristo vai abrir o selo. É, Né? o selo, é. O selo, Aí né? a mesma coisa a mulher que o senhor falou da Sim. Margarete, ela teve uma revelação, uma visão. Ela teve uma visão, né? Ela via, né, uma ressurreição secreta. Só que não é cumprimento dela, da lei do Não, homem, né? não tem na palavra de Deus. Não tem, na lei do homem, na lei da mulher. O arrebatamento Isso aí nós vai cair. não tem arrebatamento secreto. Então, Cristo virá, o que Paulo fala lá em Filipenses, né? Fala assim, que todo olho verá, né? Todo joelho se dobrará e Glória toda a Deus. língua confessará que Ele é o Senhor. Amém, Jesus. Amém? Então, muitos pregam esse arrebatamento secreto, né? Que as pessoas vão lá ao céu, depois vai descer de novo. A palavra de Deus não fala isso. Fala que Cristo virá a sua segunda vez. É verdade. Porque Cristo já estabeleceu o seu reino. Porque a palavra me dá o poder no céu, Glória a Deus. na terra e debaixo da terra. Né? Então Cristo já estabeleceu o seu reino. Verdade, Senhor. Amém? E o único inimigo que ele vai vencer é quem?
Esses irmãos sabem. Qual que é o único inimigo que Cristo vai vencer? Mas você já venceu, só tem um agora. Eu acho que é Satanás, né? Não. Ela acima, abaixo? Acima daqui, abaixo ou acima do céu? Não, o único inimigo que Cristo vai vencer é a morte. A morte. Satanás, ele já pisou na cabeça dele. É a morte. Né? Lá Você vai falar brevemente da morte. em Gênesis 3:15, né? 3:15, Glória a Deus. fala assim, né? Que quando ali na queda do homem, aí Deus fala assim, né? Que a semente da mulher, fala que a semente ou descendente da mulher vai ferir a cabeça da serpente e a serpente vai ferir o seu calcanhar. E como que Verdade. a serpente vai ferir o calcanhar de Cristo, né? Lá na cruz, que Satanás pensou, né? Ele está morto. Mas não, né? Ali veio a vitória para nós, para todos nós. Glória a Cristo Deus. ressuscita ao terceiro dia, mostrando o poder da ressurreição, o poder da vida. Por isso, Amém, aquele que Jesus, está em amém. Cristo, ele disse, com ele também viveremos para sempre, lá no novo céu, na nova terra, estaremos com ele para todo sempre, para Eu creio, toda a eternidade. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, né? Cristo já não morre mais. Verdade. Então, mesmo que Cristo vai vir, ele já ressuscitou dentre os mortos, ele virá, ele mesmo, Cristo, para o seu povo, a sua Glória a igreja. Deus. Aleluia. E a igreja são chamados os santos que estarão com ele, com Cristo, para sempre, para toda a eternidade. Amém, Jesus. Então é necessário hoje que a igreja, ela precisa deste avivamento, precisa de mudança, porque muitos estão presos em bênção de prosperidade, estão presos só em milagres, e não se arrependem de seus pecados, e nem corra para Cristo, porque somente quer ter uma vida boa, que Cristo lhe dê uma vida boa. Mas Cristo, o melhor que Ele nos deu, é a salvação, uma vida eterna com Ele. E sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, Ele já não morre, né? A morte não tem mais domínio sobre Ele. Então a morte não tem mais domínio sobre Cristo. Amém? Porque Cristo, Ele veio. O Verbo se fez carne, habitou em nosso meio, vimos a sua glória. Ele veio Cristo humano, porque aquele que não prega a humanidade de Cristo, ele é anticristo. Ele é Glória a Deus. Um falso cristão, né? Um falso profeta, esse que não prega a humanidade de Cristo, porque Cristo veio em carne para sentir a dor do meu pecado, do seu pecado, para levar com Ele lá na cruz, ali todas as minhas falhas, todas as suas falhas, né? Porque o homem jamais poderia ser salvo. Por isso que Deus dá o seu único Filho para trazer essa salvação sobre nós. Então, Cristo, ele já não morre mais, né? A morte não tem mais domínio sobre ele, porque Cristo, ele morreu uma só vez. E sabendo que, pois também quanto ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Só uma vez Cristo morreu para o pecado. Verdade. Então, as pessoas fazem, às vezes, corrente para que haja uma ministração naquela corrente, que haja mudança naquela corrente. Não, Cristo, ele já fez tudo. Ele já morreu na cruz. Aleluia. Nós não podemos estar crucificando Cristo nas pregações, nas correntes, isso, aquilo, crucificando Cristo de novo. Não, Cristo já morreu uma só vez para o pecado, então ele não morre mais, ele morreu para o pecado. Verdade. Então nós Aleluia. temos que ser mortos nele em Cristo, o nosso pecado já foi Glória a consumado Deus. com ele, para que nós tenhamos vida eterna, para sempre, para toda a eternidade, com Cristo Jesus. Ele falava, e mas quanto a viver, ele disse, vive para Deus. Ele falou assim também, vós, falando ali para os romanos, também vocês, romanos, está também para nós hoje, né?
Mas também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Ele disse, considerai-vos como mortos para o pecado, porque o que o mundo oferece, né, é o pecado que o mundo oferece. Se nós olharmos, né, a ilusão do mundo, Verdade. né, pensa que se hoje, eu falo aqui para o pastor, se fosse aqui uma festa, que hoje vinha gente de todo lado, se tivesse as coisas para comer, para beber, né? Vinha pessoas para todo lado vinha, né? Enchia o templo. Mas quando fala que é a palavra de Deus, o Evangelho sendo pregado, as pessoas elas não querem. Elas querem o mundo. Glória a Deus. Porque elas não morreram no pecado, elas não morreram para o mundo, elas continuam no pecado, e o salário do pecado, infelizmente, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, aquele que salva. Amém. Então, Amém. Ele disse, considerai-vos, vocês, vós, considerai-vos como mortos para o pecado. Vocês estão mortos para o pecado. Se estão mortos, vocês consideram assim, né? Se vocês consideram assim, fala lá os Romanos, a igreja de Roma, falando para eles na carta, né? Ele fala, se vocês considerarem os mortos para o pecado, mas vivos para Deus, né? Aqueles que estão mortos nos pecados estão vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? Porque amém, só Jesus. Cristo há essa salvação em Cristo Jesus. Hoje, vocês muitos procuram textos, né, isolados na Bíblia, da palavra de Deus, né? Para poder pregar nele. E muitos hoje estão pregando, né, a prosperidade, eles procuram na antiga aliança. Até mesmo os patriarcas que foram abençoados, né, em suas vidas, né, de prosperidade, né, de riqueza. Abraão, Isaac, Jacó, né, José no Egito, né? Muitos usam esses textos e falam hoje, né, você que vai servir a Deus, você vai ter riqueza desse mundo para você. Eu quero dizer hoje para a igreja, a maior riqueza que nós temos em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. É a salvação. Amém. É a morada eterna com o Senhor. Então aguardamos, né, o grande dia em que o Senhor virá para nós termos um encontro com Ele. Encontraremos com Ele e estaremos com Ele, com Cristo, para sempre, para toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. O novo céu, a nova terra, né? Nós estaremos com Ele para sempre. Eu entendo que se eu morrer antes, se alguém de vocês morrer antes de Cristo vir na sua segunda vinda, a nossa alma ela vai ao paraíso, estar num estado intermediário, paraíso, onde Jesus fala a parábola do rico e Lázaro, né? Estava lá no estado intermediário, né? No paraíso. E também, se morrermos, né, nós vamos ter um encontro com Cristo no paraíso, né? Nossa alma, Amém. não o corpo, né, que ficou na sepultura, né? A nossa alma vai ter um encontro com Cristo e estar no estado intermediário no paraíso para esperar o grande dia, né? Que Cristo virá, haverá, né, a ressurreição de mortos em Cristo Jesus, né, que vão estar com Ele no novo corpo, né? Amém, Jesus, vivos, amém. Os que estiverem vivos ali em Cristo, né, serão transformados, porque essa transformação, porque essa carne nossa, ela é pecaminosa, este sangue que nós temos não entra no reino dos céus. Só verdade. Do cristão entrar nos céus com um novo corpo. Um novo corpo para a eternidade, né? Glória a Deus. Não morre mais. Corpo que será para sempre, para toda a eternidade. Onde Cristo fala ali, não haverá mais morte, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor. Tudo já passou. Amém. Já passaram e tudo se fez novo. Então luta para a salvação. Ande com Cristo. Tenha o Espírito Santo de Deus na sua vida.
Porque o Espírito Santo de Deus que nos convence a nós, na fé, em nós crermos. Amém. Então, espera-se no Senhor. Né? É o que Paulo falou naquele tempo, nessa carta, aqui no capítulo 6, né? Fala dos mortos para o pecado, mas nascidos para uma nova vida. Glória a Deus. Aquele que morre no pecado nasce uma nova vida em Cristo. Chama conversão, né? Como eu disse, conversão, né? Chama, né? É o selo do Espírito Santo, essa conversão, né? É fé, né? É justificação, ser justificado em Cristo pela fé. Aleluia. Em Cristo Jesus. E a graça, pela graça você está, isso é um dom de Deus. É em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Jesus. O único que pode nos salvar. Porque o homem, pela lei, sim, nós cantamos lá o hino 15, né? Ele fala, a espada da lei, ela veio sobre mim. Glória a Deus. A espada da lei, né? Veja o que eu estou falando, a espada da lei, lá no hino 15 da área, né? A espada da lei veio sobre ele, né? Amém. Glória a Deus. Então a lei, chamada lei de Moisés, né? A lei de Deus, não que nós não cremos nela, mas ela nos aponta o nosso pecado. Verdade. E apontando o nosso pecado, aí nós chegamos até Cristo. Porque a antiga aliança, né, ela começou lá com Adão. A antiga aliança começou com Adão. Lá quando mata os animais, né, Deus faz aliança com Adão. Porque houve sangue, né, então aliança. Aí essa mesma aliança, né, Deus vem e faz com Noé. Noé, também ele sendo o sétimo, depois de Matusalém, de Enos, né? De Enoque, depois de Enoque, ele é o sétimo. Ele é o sétimo. Né? Então, ele sendo o sétimo, ali o próprio Noé, Deus faz também uma aliança com ele, né? Com Noé. Mas é a mesma aliança que ele fez com... O senhor acha que Enoque andou com Jesus tempo junto? Ele andou bem antes de Jesus. O senhor acha que Enoque veio antes de Jesus ou andou junto com Jesus? Enoque? É. Não, já tinha Cristo. Já tinha, Já tinha Cristo, ainda não tinha nascido. Enoque veio depois? No Matusalém depois também? É a mesma família, né? É, a mesma família. São os descendentes de Sete. Sete, que tem que Caim, ele é a semente. Caim é a semente da serpente. Semente do mal. Caim, Abeleque, né? Então aí a semente do mal. Né? Eu gosto E a semente. E a semente da mulher, né? Aí veio Sete. Eu falo, por isso que eu gosto de pastor pregar, porque o senhor tem anos, entende, tá? É só que ele... Glória. Aí veio Sete, de Sete, veio Anos, veio Enoque, e veio Noé. Então Deus, ele faz aquela aliança, a mesma aliança que fez com Adão, a mesma aliança, ela foi renovada em Noé. Depois de Noé, aquela mesma aliança, da antiga aliança, é renovada, ela com Abraão. Quando ele está ali no meio dos animais mortos, né? Abraão dorme, né? Então, pôs os animais mortos e fez um corredor, né? Então Deus passa ali no meio daquele corredor com fogo e queima aquele animal, mas Abraão estava dormindo. Né? Glória a Deus. Estabelecendo a mesma aliança, né? A mesma aliança que fez, né, com Abraão. Depois de Abraão, a mesma aliança era renovada com Moisés. A mesma aliança. Verdade. A mesma aliança renovada com Moisés. E depois de Moisés, ela só vem e renova em Davi. Deus faz aquela aliança com Davi. Ali até Davi. Então, aqui a antiga aliança, né? Ela vai até Cristo. E quando chega até Cristo, ele estabelece a nova aliança. Mas essa é a nova aliança do meu sangue. Amém. Glória a Deus. Essa nova aliança em Cristo Jesus. Eu creio, aleluia. É o que veio, né, hoje para nós, para a igreja, né? E também eu quero dizer aos irmãos, para terminar, né? Aqui a Bíblia, né? O cânon já está fechado. O cânon está fechado. Então, alguém falar algo além do cânon que a Bíblia já foi fechada em Apocalipse, esse é um falso profeta anticristo. Então o cânon está fechado. Então não tem mais nada, somente a vida de Cristo, somente aqui o Aleluia. Apocalipse, né? E já está nos termos já de Apocalipse, né? Quase, né?
Então nós esperamos o quê? O grande dia que Cristo virá. Amém. Portanto, prepare a sua vida, o seu coração. Glória a Deus. Busca sempre mudança, arrependimento dos pecados e aproxima cada dia de Cristo. Verdade. Para que nós aguardemos o grande dia do Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar a Deus. Ó Deus poderoso, Deus santo. Em nome do seu Filho amado, Senhor Jesus. Senhor, nos purifica com o sangue da cruz. Perdoe nossos pecados. Para que sejamos abençoados, Senhor. Ó Senhor Deus, purifica essa igreja. Abençoa o pastor, a família dele, essa igreja. Possa vir almas, Senhor, para estar neste lugar, para ouvir a sua palavra. Então que eu ore e peço, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que as bênçãos do Senhor estejam Aleluia, sobre Senhor Jesus. todos nós, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Tenha fé, né, que Deus já decretou todas as coisas. Verdade. Deus já decretou a sua bênção hoje. Te deu, né? Amém, eu creio. Hoje, o calçado, Deus deu você hoje. E já decretou até amanhã. Deus já decretou quanto tempo eu vou viver, quanto tempo eu vou viver. Amém, Senhor Jesus. Já foi decretado por Deus. Por isso esperamos em Cristo Jesus, pelo poder do Glória a Deus, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém.